Alô mundo, eu sou a Gaia Passarelli e esse é o Mais Você Vai Sozinha, aquele papo semanal sobre viagem e outras coisas mais. E na temporada passada, eu não sei se vocês lembram, lá no terceiro episódio eu trouxe a minha colega Lívia Aguiar para falar sobre Volta ao Mundo. Pode procurar aí, foi bem legal. E agora a gente, de certa forma, repete o tema com uma outra pessoa, que é o Daniel Mariotti. Que ao contrário da Lívia, não trabalha com viagens, mas assim como todos nós, é um apaixonado pelo assunto. Enquanto a gente está aqui começando a falar, você pode já ir seguindo o Instagram dele, que é @dcmariotti, com 2 T's, e tá cheio de fotos dessa viagem incrível que ele fez por Ásia e África, que levou 16 meses. Daniel, deixa eu listar aqui os países e você fala se é isso mesmo. Certo. Vamos lá. Nepal, Índia, Sri Lanka, Mianmar, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, Malásia, Singapura, Filipinas, Indonésia, Grécia, Israel, Palestina, Jordânia, Egito, Sudão, Etiópia e Quênia. Exato. Poxa. Hoje faz um mês que eu voltei. E como é que tá sendo a adaptação aqui? Tá sendo ótimo. Eu já estava bem preparado para voltar. Tinha comprado a passagem já fazia 8 meses, então a cabeça já tinha ido, já estava de volta a cabeça nas últimas 2 semanas de viagem. Eu já estava mais aqui do que lá. Então foi uma coisa bem gradual e acho que eu voltei na hora certa. Eu voltei pro meu aniversário de 30 anos, pro carnaval, né? Tá. Estamos na época. E para algumas festas de amigos. Então foi ótimo. Eu voltei na hora certa. Entendi. E, cara, então, 16 meses. Mas a gente estava conversando um pouquinho mais cedo e estava falando sobre planejamento, não sei o que. É uma viagem que você ficou muito tempo planejando. Sim, eu comecei a trabalhar depois de terminar a faculdade em 2014. Desculpa, você é formado em quê? Engenharia da computação, Tá. na Unicamp. Você trabalha com isso? Trabalho. Você trabalhou enquanto você estava viajando ou não? Você tirou um período Não para trabalhei, viajar? Não trabalhei. Tá. É uma opção, né? Poderia ter trabalhado à distância, poderia ter trabalhado em hostels ou em fazenda, sei lá. Mas foi uma opção minha não trabalhar. Até porque eu viajei em países muito baratos. Então, se eu fosse trocar a hospedagem, eu ia trocar por $5 por dia. Eu ia trabalhar 6 horas por dia numa recepção de hostel e ia trocar por um valor muito baixo, né? De $5. Talvez se fosse na Europa, eu trocaria por €20. Então valia mais a pena. Então eu preferi aproveitar a viagem e deixar para gastar, gastando mesmo e não ganhar nada nesses dias. Então você fez um plano aí não só de onde você ia passar, mas de quanto você precisava economizar para viajar. Sim. Desde 2015 eu já tinha um planejamento, eu já me conhecia como viajante, né? Fiz outros mochilões de férias, 15, 20 dias, 30 dias. E aí então eu já sabia mais ou menos qual era o meu perfil de gasto e projetei isso para viagem. E aí com uma sobra, né, com uma variação para mais, né, você tem que ir sempre com uma grana a mais e deu certo. No final eu gastei quase exatamente o que eu tinha planejado. Quase exatamente, um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos? Eu tinha planejado $30 por dia, eu gastei 30,9. Ó, caramba! Tá ali, hein? Certinho. Sim. Você acha que, assim, se você for fazer uma recomendação essencial para quem quer fazer uma viagem de volta ao mundo, seria isso, tipo, de aprender Peraí, deixa eu fazer essa pergunta direito que já tá confuso. Assim, se você fosse dar uma recomendação essencial para quem quer fazer uma viagem em volta ao mundo, seria isso de, tipo, conseguir fazer uma estimativa fiel de quanto você vai gastar? Eu acho que fazer viagens pequenas de 15, 20 dias é importante para saber qual o seu perfil de gasto, se você vai ficar em resort, se você vai ficar em hostel, se você vai ficar em couchsurfing. Isso pode variar de $10 por dia até infinito, né? Mas o que eu recomendo mesmo é você colocar uma data e você vender essa data. Tipo, eu vou em 2020. E você fala para todo mundo, eu vou em 2020. E começa a criar uma atmosfera em volta disso. Porque se você nunca colocar uma data, falando eu vou nessa data, sempre fica pro próximo ano. Ano que vem eu vou. E tem gente que já tá com 60 anos falando que ano que vem vai. Então, além do planejamento financeiro, uma coisa que eu fiz comigo mesmo foi colocar uma data. Eu vou em setembro de 2017. E aí, em 2016, todos os meus amigos já sabiam que em 2017 eu ia. Minha família também. E aconteceu, porque eu já tinha muito forte isso em mim. E aí, se eu não tivesse falado pra ninguém, tivesse mantido em segredo, talvez eu sempre tivesse postergando. Ainda nunca tivesse ido, porque eu sempre tivesse deixado pro ano que vem. E aí você fez uma poupancinha e foi ali guardando a grana pra você usar, Isso. já sabendo quanto você ia gastar. Isso. Não teve uns momentos no meio do caminho que você pensou em desistir? Tipo, rolou algum tipo de hecatombe mundial, grande tragédia, acho que não era certo? Aconteceu várias tragédias eleitorais durante o caminho. Tá. Mas eu fiquei doente algumas vezes na Índia e na Grécia. Mas não pensei em voltar. O que acontece nessas datas é
acalmar um pouco a viagem, de ficar uma semana no mesmo lugar, mas entrar mais em contato com a família e com os amigos, mas não voltar. Sua família te visitou lá, não foi? Foi. Meus pais e meu irmão foram pra Tailândia e pra Singapura. Que legal! E o que eles acharam? Gostaram bastante. Principalmente meu pai e meu irmão. A gente foi conhecer passeio de elefante. Singapura é um lugar incrível, bastante caro, então foi bom ter ido com os meus pais. E... joga essa nas costas dos pais, né? Bangkok, as praias do sul da Tailândia também foi uma experiência para eles bem diferente, né? Que eles só conheciam os Estados Unidos e Europa, primeira vez na Ásia, então é um mundo bem diferente. Então... Não foi a tua primeira vez na Ásia, você já tinha ido? Não, eu tinha ido para o Sudeste Asiático, Tailândia, Laos, Camboja, Vietnã, mas uma viagem curta, de 40 dias, com amigos. Então é outra pegada, né? Muito avião, 3 dias aqui, 3 dias ali, com amigos. Então, ainda sendo um mochilão, né? Com a mesma mochila eu voltei lá, mas era uma viagem totalmente diferente. Agora eu fiquei, por exemplo, 40 dias só no Vietnã. Eu fiquei 40 dias em 6 países lá em 2013 e agora eu consegui ficar 40 dias num país só. Então, bem diferente. E por que você escolheu ficar 40 dias só no Vietnã? É um país que falou alto com você, assim? Então, muita gente no Vietnã compra uma moto e dirige do norte ao sul do país de moto, né? E eu fiz isso. Então, eu cruzei do Laos pro Vietnã no norte. Na primeira cidade eu comprei uma moto. Comprei mesmo, com documentos e tudo. É muito fácil, assim, coisa de $500. Você compra. Isso já estava previsto nas na tuas verdade, economias? Eu vendi ela de volta, né? Tá. Então eu recuperei a maioria desse dinheiro. Eu vendi ela por 350, eu perdi uns 150 na moto, mas o que eu gastei em manutenção. E aí eu dirigi 40 dias, 4.000 quilômetros, da fronteira com a China até o delta do Rio Mekong, lá perto de Ho Chi Minh. E você falou que isso é uma coisa que bastante gente faz. O quão turístico é esse rolê no Vietnã no momento? É bastante. Bastante? Vamos dizer que milhares de viajantes estão fazendo isso nesse momento. Tá. Tem bastante, assim. Toda cidade tem 100. As capitais tem muito mais. Então, o comércio de moto é frenético, é muito fácil comprar, é muito fácil vender. E tem bastante gente. Tem muita informação online, então você sabe exatamente qual rota pegar. Sabe onde não tem posto de gasolina, onde parar, tem uma cachoeira no meio do nada desse lugar, mas você passa lá, você para ver. Então tem bastante informação porque tem muita gente fazendo. E isso é legal pro Vietnã? Tipo, é legal pro país, assim? Ou mais ou menos? É mais ou menos, mas não dá problema, assim. Tem uma cidade no sul que tem alguns guardas muito corruptos que param e pedem dinheiro. Assim, pegam seu passaporte e só falam que vão devolver com $200. Tá. Que é uma fortuna lá, né? Mas, no geral, é bem tranquilo. Aí, nessa cidade que é no sul, chama Mui Né, o negócio é você ir 6 da manhã e sair 6 da manhã. Você chega bem cedinho, porque aí o guarda não tá lá ainda. Tá. Então, você meio que passa antes deles. E isso você soube como? Tipo... Tudo online. Tudo online. Ou, durante a viagem, você conhece outras pessoas fazendo o caminho contrário, né? Do sul pro norte, cruzando comigo. Então, eles falavam, tal lugar... Tem guarda nesse cruzamento todo dia, nesse horário. Então vai antes. Ou se não, tal cidade tem tal hostel que é bom, tal mecânico. Então é bem tranquilo. E você mandou postais do Vietnã? Então, o Daniel, ele tem uma coisa de... A gente nunca falou sobre postais aqui no programa. Eu mando muito, quem me acompanha no Instagram sabe. E eu adoro receber postais. Ele já me mandou 2. Mandou um da Patagônia e um... Da Palestina, que acabou de chegar. Eu vou postar no Instagram pra vocês verem. E você manda postais quando você tá viajando, né? Sim, eu comecei nessa viagem da Patagônia por inspiração, porque você postou sobre postais no seu Instagram lá em 2015, 2014. Aí comecei a mandar 5, aí fiz outra viagem, mandei 5, e aí nessa viagem eu falei, vou mandar toda segunda 5. Caramba, tá. Então, nas minhas despedidas daqui, né, quando eu tava indo viajar, eu peguei o endereço de todo mundo, uma lista com 60, 70 nomes, que essa lista foi aumentando, porque eu postava que eu tava escrevendo toda segunda, aí o pessoal mandava, manda pra mim também, manda pra mim, então a lista chegou a 85 nomes, e aí eu mantive fiel escrevendo toda segunda, só que tinha país que era muito caro mandar, tipo Israel, custava R$13 mandar um postal. Caramba, tá. Aí eu mandava menos, mandava 2, 3 numa segunda. Mas você mandou de todos os lugares onde você parou? Mandei. Não teve nenhum lugar no meio do caminho? Não, tipo... do Sudão eu não mandei. Do Sudão, isso que eu ia falar. Porque não tinha postal. Tinha correio, mas não tinha postal. Aí eu ia ter que mandar um postal do Egito.
Aí Tá. só com o selo do Sudão eu preferi não mandar. E como que é o Sudão? Ele é um Eu país... acho que você é a única pessoa que eu conheço que foi pro Sudão. Eu acho que sim, acho que nem a Glória Maria foi. Não, deve ter ido, cara. A Glória Maria e o Zeca Camargo. Já devem ter passado por lá. O Sudão tá entre o Egito e a Etiópia, né? E é o caminho de muita gente que tá cruzando a África por terra, que era o objetivo do amigo que eu tava viajando na época. E a gente não sabia muito, não tinha muita informação, tem pouca informação online e tem zero preparo para turista. O pouco que tem é para turista de alto nível, assim. Tem da ONU, por exemplo. Pessoas que trabalham na ONU têm um hotel na capital Khartoum que tem padrão elevado, mas custa caríssimo, custa coisa de $50 a diária, que era muito mais do que um orçamento. Então, a gente comia e se hospedava sempre em lugares locais. E esse era o grande desafio, porque inglês é zero, as pessoas falam muito pouco, era difícil ter alguma comunicação e nada era preparado pra gente. Então, a gente tinha sempre que se adaptar ao costume local. No Sudeste Asiático, por mais que a gente também tenha alguma adaptação de comida, tudo é preparado para estrangeiro, tudo é preparado para europeu. E isso facilita muito, né? Você não passa muito estresse. Agora no Sudão, não. Cada coisa era uma guerra para conseguir, para comprar um negócio, para se fazer entender, para negociar o preço de um lugar também. Você acha que é um lugar que dá pra mulher ir sozinha? Acredito que sim. Eu encontrei lá mulheres viajando sozinha na África, no Sudão, eu não me lembro se eu encontrei. Mas, na minha opinião, e conversando com outras mulheres que eu encontrei viajando sozinha, né? Dá pra ir em todo lugar. Só precisa de mais preparo, mais dinheiro e mais adaptação, né? Em relação aos homens. Mas o melhor é acompanhar mulheres que estejam nesses lugares. Tá. E o que se come no Sudão? Eles têm um prato que chama ful, que é basicamente um tutu de feijão e se come com pão pita. Bom, a beça? Muito bom, com bastante óleo de amendoim. Tá. Então... rola essa coisa com amendoim, né? Esses restaurantes, tá rolando muito restaurante africano aqui em São Paulo agora, restaurante do Congo, restaurante da Nigéria, e tem muito amendoim, umas coisas feitas com amendoim, assim. Mas, honestamente, e restaurantes do Haiti também, que apesar de não ser na África, claro, tem uma tradição africana muito forte. E depois do Sudão, você foi pra onde? Depois do Sudão, eu cruzei a fronteira com a Etiópia, no sul do Sudão. E a Etiópia é incrível? A Etiópia foi o pior país pra mochileiro que eu já passei. Eu passei muito nervoso lá. Não era o que eu esperava escutar. Por quê? Porque dá pra entender um pouco o lado deles. É um país super pobre, um dos piores IDHs do mundo, né? E eles veem o turista como uma máquina, um caixa eletrônico ambulante. Por quê? Porque 99% dos turistas que estão lá, realmente estão lá com muito dinheiro. Eles não entendem essa ideia de turismo barato, turismo backpacker, mochileiro, que viaja com pouco. Isso para eles não faz muito sentido. Então, pessoa branca, viajante, sinal de dinheiro. Então, eles cobram da gente muito mais. Como eles não entendem que a gente está viajando barato, eles cobram muito mais. Então, uma coisa que deveria custar 1, eles cobram 100. Então, e às vezes eles deixam a gente de mãos atadas de uma forma que você ou paga 100 ou você não vai. Então, isso é ok uma vez, é ok 2 vezes, você fica negociando para pagar só 5 vezes mais, você paga. O problema é que o tempo todo dia, acaba estressando, né? E aí a gente, da metade para frente do país, a gente optou por não ir em nada turístico. Tá. Então a gente só vivia o dia a dia mesmo, ia no restaurante local. O que tem de turístico pra ver na Etiópia? No norte da Etiópia tem a Simien Mountains, que é um conjunto de montanhas bem bonito, e foi lá que a gente passou o maior estresse, que eles cobravam muito, assim, fora da realidade do país, né? Pra gente visitar tudo, e o transporte lá, eles meio que não deixavam a gente pegar os transportes locais, e faziam a gente ir com carros privados. Os motoristas eram da máfia, então eles não pegavam turista. Então foi lá que a gente passou o maior estresse. E no sul da Etiópia tem uma coisa que a gente não foi, que é o Omo Valley, que é onde tem aquelas etnias locais que usam brincos gigantes e negócios, piercings e colares exuberantes, assim. E é basicamente um show para turista, sabe? Ah, tá. Não sei se ainda existem coisas tradicionais realmente reais, mas o que a gente sabe que tem é: você paga $100, o motorista te leva e tem um showzinho lá, você tira umas fotos, tudo é cobrado e você Posta volta. no Instagram como se fosse uma experiência super autêntica, Isso. recebe uns parabéns, nossa, Isso. que demais esse lugar que você tá. Sim, E deve ser interessante, mas Claro. não é autêntico. Não é mais daquele jeito que eles vivem. Tá.
E Addis Ababa, a capital? Então, surpreendeu, assim, foi uma cidade que a gente ficou 4 dias e a gente optou por ficar bem local. A gente foi num jogo do time de lá, que foi uma experiência bastante bacana. A gente, sempre que dá, eu e o Davi, né, que foi quem eu viajei à África, a gente tentava ir num jogo de futebol. A gente foi na Grécia e depois a gente conseguiu ir na Etiópia. Então, era uma cidade bastante tranquila, que a gente optou por fazer quase nada, não foi em museu, não fez nada de passeios, mas a gente conseguiu ir num jogo local, pagando muito baratinho e ficando no meio da torcida, então foi uma experiência bem diferente e bastante autêntica, porque a gente era os únicos brancos do estádio inteiro, e aquela torcida vibrando, assim, o jogo era meio ruim. Mas a torcida deu um espetáculo, era bem diferente das torcidas organizadas do Brasil, assim, parecia que tava todo mundo como se fosse a torcida organizada, que normalmente no estádio brasileiro é só uma partezinha, sabe? Lá parecia que era o estádio inteiro, todo mundo pulando junto, tirando camisa, levantando, rodando. Foi bastante legal. Pois é, isso é o tipo de experiência autêntica para ter, né? Não vai turista ali. Mas por que vocês optaram por ir num jogo de futebol? Porque você pira em futebol aqui? Pra que time você torce? Torço pro Palmeiras. Tá. Mas eu não sou grande fã, não sou grande acompanhador, mas acho que é uma experiência que fala bastante da cultura local, né? E aí a gente foi na Grécia, foi super legal, e aí a gente quase foi no Egito, não deu certo, e aí na Etiópia deu certo. Uma coisa interessante da Etiópia, eu não sabia, eu não sei se todo mundo sabe, a Etiópia usa outro calendário e outro horário. Então a gente chegou lá no Natal nosso, né? 24 de dezembro, falando, vai ter um Natal, vai ter alguma coisa acontecendo aqui de Natal. Não, o Natal era depois de 20 dias. A gente falou, o Natal não vai ter, mas pelo menos o Ano Novo, semana que vem vai ter. Não, o Ano Novo também era outra data. Então a gente não teve nem Natal, nem Ano Novo. Mas eles comemoram o Natal católico? Eles são ortodoxos, né? São ortodoxos. Eles seguem outro calendário. E até o horário é diferente também. Eles usam, se você pegar o fuso horário lá, eles usam 6 horas antes do fuso horário. Então como se o sol nascesse às 0 horas. Que loucura, eu não sabia disso. O sol nasce 6 da manhã, né? Que seria o horário, seguindo o fuso horário, seria 6 da manhã, para eles é 0. É a hora que o dia começa, é tá? 0. Okay. O dia começa por volta daí, mas eles fixaram que 6 da manhã é 0. Então, então, por exemplo, 6 da manhã, o 6 dele é meio-dia, então eles almoçam às 6. Ok. Era bastante confuso. E sabia que a Etiópia é o único país do continente africano que não foi colonizado. Sim, então isso tem um pouco disso também na exploração dos turistas, eu acredito. Como assim? Eu acho que o fato deles não veem o branco, o turista, como uma pessoa salvadora, assim, como talvez outros países possam ver. Então, pode ser que isso contribua para a maneira que eles tratam os turistas low cost, né? Mas, os turistas low cost, pelo menos. Mas essa coisa de Salvador branco na África é complicado quando você pensa em questões de ajuda humanitária também, né? A Etiópia aceita ajuda humanitária vinda de países europeus? Acredito que sim. Eu não tive contato, eu fui num orfanato no Quênia, mas na Etiópia não tive nenhum contato com ONGs, nada. Mas acredito que aceita. E como é no Quênia? Foi bem legal, foi meu último país, né? Fiquei só uma semana, então... Você fez safari? Não fiz. Por quê? Porque é muito caro. É muito caro. É coisa de... O Masai Mara, né? Que é o melhor safari do mundo. Coisa de $120 o dia. Você compra um pacote de 3 dias por 300 e alguma coisa dólares. Isso deve ser dos mais baratos. Isso, dos deve mais ter uns baratos. bem mais caros que isso. Eu nunca fiz, mas é a ideia que eu tenho. Quem quiser, aliás, ver o Masai Mara, tem um filme belíssimo, em inglês chama Heart of Africa, em português chama Entre Dois Amores. Bela tradução. É um filme maravilhoso dos anos 80, que é todo filmado no Quênia. Enfim, é uma história romântica, um filme baseado num livro chamado A Fazenda Africana, de uma escritora chamada Karen Blixen. E o livro é um pouco problemático porque ele tem questões ali do colonialismo europeu no Quênia. A gente tem que lembrar que ele foi escrito numa outra época e relevar, mas ainda assim ele tem descrições muito, muito, muito bonitas de como era a vida tribal naquele momento na África. E o filme é um esculacho de bonito e tem o Robert Redford jovenzinho, eu recomendo. Desculpa esse interlúdio. O amigo meu que estava viajando comigo, que continua na África, né? Ele ainda está no Quênia. Depois que eu saí, ele fez o passeio no Masai Mara. Então eu sei exatamente o preço. $360 para 3 dias, incluindo o transporte da cidade de Nairobi até o parque, toda a alimentação
e acho que 3 safaris e hospedagem. E dorme em tenda ou dorme... Acho que era uma tenda, mas era razoável, assim. Tá. Era boa. Acho que não tem muita opção low cost, não tem muita opção pra acho que mochileiro. não tem. A gente não vive mais numa época que você entra ali com umas mochilas e enfrenta o leão, se o leão aparecer. Isso não existe mais. Então, toda a mesma estrutura mais barata era uma estrutura razoável. Sim. E num dia só, eu acompanhei pelos stories e conversando com ele, né? Foi incrível, assim. Ele viu vários animais que às vezes não se vê. Girafa, zebra e elefante virou mato, assim. Tinha toda hora. Aí viu algum leão, foi bem legal, assim. Esse é o teu amigo que tá indo De Moscou Egito, até de Moscou até Cape Town, por terra. Que rolê longo, hein, meu? Em quanto tempo isso aí? Acho que ele vai fazer em 1 ano. Tá. Um pouquinho mais, por aí. Ele saiu em junho e agora tá no Quênia, né? Ele começou na Copa do Mundo em junho, tá no Quênia agora, então acho que ele vai mais uns meses, deve chegar quase 1 ano. E, enfim, Masai Mara, Quênia foi o teu último país? Foi. Aí voltei há um mês atrás. Tá. Mas o que mais que você viu lá? Então, no Quênia, eu fui num parque, num lago que chama Nakuru Lake, que fica umas 2-3 horas de Nairobi. E aí na van que a gente tava no caminho, a gente começou a conversar com um cara que tava na van com a gente. E ele era dono de um orfanato. Então ele parecia ser um cara de grana, assim. Ele tava indo resolver alguma coisa legal em Nairobi e tava fazendo um bate-volta. Ele falou, vocês querem ficar de graça lá no nosso orfanato? A gente foi lá, tinha 10 crianças. E aí a gente ficou lá 2 dias brincando com as crianças e conhecendo lá o local. Foi bastante interessante. E aí depois era um lugar bem básico, assim. As crianças viviam provavelmente melhor do que a situação anterior, né? Mas era um lugar bem básico. E aí a gente deu alguns presentes para ela. A gente deu o dinheiro da hospedagem, né? Que a gente não gastou. Comprou vários brinquedos para ela. Foi bem legal a experiência. E na conversa que a gente estava tendo antes, eu pedi para você falar de destaques, assim. Você falou que o destaque é o Nepal, mas o Nepal foi o primeiro lugar. Você voou de São Paulo pro... Exato. Na verdade, eu fiz uma paradinha em Munique pro Oktoberfest. Tá. Aí eu fiquei um final de semana em Munique, quase em conexão. E aí eu fui pro Nepal. Aí no Nepal eu fiz 25 dias, fiquei 30 dias no Nepal. E 25 deles foram fazendo trekking. Então eu fiz 10 dias de trekking no Annapurna, que é a 10ª montanha mais alta do mundo, mas é um conglomerado de montanhas bem incrível, assim, um maciço de montanhas. É muito bonito. Isso fica perto da região de Pokhara, no Nepal. Aí eu fiz 10 dias de trekking lá sozinho, por conta, sem guia, sem nada. E cheguei até o base camp do Annapurna, que é um lugar incrível, assim, totalmente cercado pelas montanhas. Você acorda cedo para ver o sol nascer e o sol pinta as montanhas de dourado, assim, porque ele pega só o topinho das montanhas. É um lugar muito bonito. A Annapurna, a cadeia de montanhas é no Himalaia, onde fica o Everest, não é? E Annapurna, ele fica a oeste de Katmandu. Tá. Então do lado esquerdo, do lado oeste do Nepal. E o Everest fica do lado leste. Ah, tá. Okay. Então eu voltei, eu terminei esse trekking de 10 dias, aí eu voltei para Katmandu, uma cidade horrorosa. Por quê? Não sei se tem a ver com os terremotos, ou também lembra um pouco a Índia, assim, sabe? Um pouco mal preparada, e os templos todos sujos e meio caindo aos pedaços, e tirando o caos, né? Lembra um pouco o norte da Índia, que é muito perto, né? Com um pouco que não tem os templos, as atrações tão exuberantes como tem o norte da Índia. E aquela comida incrível que toda na Índia, e aquelas cores, não sei o quê. Tem alguma coisa boa, mas era bastante caótico, não foi uma cidade que eu gostei. Aí eu fiquei um pouquinho lá e fui pro outro lado do país, que é onde tem o Everest. Aí eu fui de ônibus, tem a opção de você ir de avião, né? Pegar um avião até a pista de pouso mais perigosa do mundo, que eles falam. Tá. Que é uma pista curtinha, em descida, assim, pro avião pousar e parar, e na decolagem pegar embalo. E aí eu fui de Jeep, um dia de Jeep, e foram 14 dias andando. Eu comecei mais ou menos em 2.500 metros, alguma coisa assim, e fui até 5.600. E de lá eu consegui ver o Everest, né? E algum preparo antes pra fazer? Eu corria, assim, Tá. eu fazia umas corridas, mas só para manter um mínimo de forma, mas não é assim, se você for mal preparado fisicamente, vai sofrer mais. Você pode pagar para alguém carregar sua mochila, que é muito comum, muita gente paga. E aí tudo bem,
Aí você vai, ainda assim vai ser cansativo, mas vai ser bem plausível de ser feito, mesmo com um preparo médio para ruim. E quem tem problema com altitude? Eu, por exemplo, eu subo a 3.000 metros, eu passo mal, não sei Então, porquê. a partir de 4.000 metros, você começa a se preocupar, né? Então, eu comecei a tomar um comprimido lá, que foi receitado pelo médico aqui do Hospital Médico do Viajante, que eu fui aqui em São Paulo. Aliás, é uma coisa gratuita que pouca gente conhece, né? Sim, fica dentro do... Cara, eu tenho um post sobre isso no blog, eu vou botar aqui na descrição para vocês acompanharem. É a Central do Viajante, que fica dentro do... Puta, como é que chama ali? Aqui perto da Paulista Corre Bolsas. Desculpa, fica dentro do Oswaldo Cruz, ali, juntinho do Hospital das Clínicas. Você pode ir, falar para onde você vai viajar e eles vão ver que vacinas você tem que tomar. Você marca com antecedência, você vai receber um horário. Eu fui lá e foi mais uma aula do que uma consulta. Foi incrível, porque um cara que entende muito, era um médico bastante entendedor. Aí eu falei onde eu ia, né? E aí ele me explicou sobre malária, sobre os efeitos da altitude, falou sobre a Índia, o que eu tinha que fazer se eu sentisse, se eu tivesse diarreia, qual antibiótico levar, e além das vacinas, né, que você falou. Aí eu fui receitar, ele me receitou 6 vacinas, ou 4, acho que foram 6. E aí eu tomei algumas de graça, né, da raiva, tétano, e algumas eu tive que pagar. Febre tifoide, hepatite C. Bom, aí falando sobre altitude, né, ele me receitou um remedinho que chama Diamox, que você toma a partir de 4.000 metros e ele ajuda você a não sentir os efeitos da altitude. E aí eu tomava 2 vezes por dia, um pouquinho lá, e quase não senti nada. Lógico que tem uma dorzinha de cabeça, tem alguns efeitos que não tem como não sentir, não dorme tão bem quando você dorme na altitude baixa, mas nada que te impeça de continuar. E aí você acaba ficando pouco tempo acima de 4.000 metros, você fica 3, 4 dias. Porque quando você chega no último lugar, você vê lá o base camp, acorda cedo para ver o nascer do sol de cima de uma montanha lá e já vaza para baixo. E diz uma coisa, isso, por exemplo, você fez guiado, você contratou uma tour, ou você só fez? Basicamente tem 3 opções se você quer fazer lá. Você pode contratar alguma coisa daqui mesmo, algum tour europeu, que vai ser tipo $1.500, uma coisa cara, assim, não tenho certeza, mas é caro. Você pode chegar lá no lugar e contratar um guia e um carregador, um porter, né, lá no lugar, que vai custar relativamente caro, mas se você dividir com outras pessoas, fica ok. Ou você pode fazer tudo por conta, carregar sua mochila e ir sem guia mesmo, que foi o que eu fiz. E não é uma coisa difícil, assim, a única coisa é o peso, né? Quanto menos coisas você levar, melhor para você. Mas quanto a caminhos, assim, o guia não é isso que ele faz. O guia, mais ele fica falando sobre a cultura, explicando sobre as montanhas. Porque o caminho mesmo, tem muita gente que faz. Tem mais ou menos uns 10.000 turistas que fazem só em outubro, que foi o mês que eu fiz. Por que tanta gente? Tem algum motivo ou tanta gente em outubro? É a melhor data. Por causa do clima. Tá. Outubro e maio, ou abril, são os melhores meses. Então, o turismo se concentra muito nessas datas. Além do que, em outubro tem o Ano Novo Chinês, ou tem um feriado na China de 9 dias. Então tinha muito chinês, muito. Porque eles pegam, é muito perto, né? Eles pegaram esses 9 dias e tinha muita gente lá. Não é o Ano Novo Chinês, porque o Ano Novo Chinês acabou de rolar. Foi em janeiro. Mas é um feriado chinês que eles têm mais de uma semana de folga. E aí eu lembro que tinha, assim, uma maré chinesa e quando acabou, assim, no último dia do feriado, ficou uma paz, assim. Todos eles estavam voltando e ficou bem mais vazio. E aí depois do Nepal você foi pra onde? Eu voei de Katmandu pro sul da Índia. Lá, a região do Kerala, que eu sei que você conhece. Conheço. Isso. Você foi pra Kochi? Fui. Forte Kochi? Demais, né? Não, eu voei pra uma mais ao sul, aí, Trivandrum. É uma cidade com T lá, com um nome gigante. O nome é Trivandrum. E você não fala do jeito que se lê. É um nome bem longo, mas todo mundo chama de Trivandrum. Eu fui pra lá também. E aí, de lá eu comecei a subir, né? Varkala, Kochi, Aleppey e Munnar. Então, as cidades Munnar, ali, onde tem o Shasta. Os chás, ali as cidades do Kerala. E aí eu comecei a viajar à Índia, foram 72 dias na Índia. Eu fiz um break no meio, né? Eu fiz todo o sul da Índia até Mumbai, passando ali por Bangalore, depois por Hampi, que é um lugar bem mochileiro no meio da Índia, e depois Goa, lugar das festas, né? Sim. E tem colonização portuguesa. E aí Mumbai, e de Mumbai eu peguei um voo pro Sri Lanka, que é aquela ilhazinha ao sul da Índia. Fiz lá 20 dias no Sri Lanka, voltei pra Índia pra fazer a parte do norte.
Aí fiz lá as partes mais turísticas da Índia, né? Rajastão, o triângulo lá, Golden Triangle, né? Agra, Jaipur e Delhi, Varanasi. E Varanasi é muito impactante, né? Eu não fui. Bastante, é uma experiência incrível você estar lá no barquinho, vendo todos aqueles corpos cremando. E não é um lugar triste, né? Isso que é o jeito que eles tratam a morte é bastante diferente do nosso, assim. Eu vi lá centenas de pessoas cremando parentes e não tinha ninguém chorando. É uma outra maneira de lidar com a morte. Varanasi, gente, é assim, uma cidade na beira do Ganges, onde tem essa tradição. Por que tem a tradição de queimar os corpos e botar no rio? É um lugar sagrado para eles, eu não sei exatamente por que Varanasi, mas o rio é um lugar sagrado e é o destino de todos os corpos das pessoas que seguem o hinduísmo, né? Então, o ideal para eles é ser queimado lá usando certo tipo de madeira, jogando algumas coisas em cima e depois as cinzas ser jogada no Ganges. Tá. Mas não é sinistro? É um pouco. Tá. É um pouco, mas eu tratei bem, assim, lidei bem com o negócio, mas é um pouco impactante, sim. E daí da Índia você foi pro Vietnã, ou não? Não, da Índia eu fui pro Mianmar. Tá. Que é um país bem peculiar. E no Mianmar, tem bastante lugar turístico no Mianmar, né? Tem lá Bagan, com os 4.000 templos. Tem o Winnie Lake, que tem aqueles pescadores e tal. Mas eu fui, uma coisa interessante do Vietnã é que eu fui no sul do Vietnã, uma região que chama de Da Wai, que é bem perto ali de Bangkok. Se você for ver no mapa, é bem ao sul do Mianmar, quase na latitude de Bangkok. E é um lugar que abriu para o turismo em 2014. Então, até então era fechado, os turistas não podiam pegar ônibus para aquela região. Então, os locais ficam espantados ainda com você ali. Eu fiquei numa cidade que chama Da Wai, que tinha provavelmente uns 50 turistas na cidade inteira. E uma cidade relativamente grande, com pouquíssimo turismo. Então, se você saía da avenida principal, as pessoas já olhavam para você como se vindo de outro mundo e tentavam conversar comigo. Foi bastante legal. E ali é bem perto do sul da Tailândia, lá Phuket, onde tem Koh Phi Phi, né? E é o mesmo litoral, a mesma formação, mesmo visual, assim, aquela areia branquinha, aquela praia paradisíaca, só que diferente do sul da Tailândia, não tem ninguém. Não tem ninguém. Então é uma coisa que eu acho que eu fui na hora certa, né? A gente sempre fala isso, né? Isso aqui daqui 5 anos vai ter um monte de resort. Mas eu acredito que lá tá crescendo bastante. Tem como abriu pro turismo recentemente, então a indústria dos hotéis, a indústria hoteleira tá caindo pesado lá. Então eu acredito que daqui a alguns anos é muito perto de Bangkok. Bangkok é a cidade mais visitada do mundo, né? Recebe mais de 20 milhões de turistas todo ano. Olha, eu não sabia que era Bangkok. Eu vi eu achava que era tipo Paris, então, Roma. Eu acho que é mais. Paris, eu acho que Bangkok recebe mais do que Paris. Um desses listas aí que eu vi. Não, faz total sentido, tá mais perto da China. Exato. E o grande player do turismo mundial é a China. E né? é um hub também, né? Pra ir pro Sudeste Asiático. É um hub, tá. Então, tá muito perto. Você consegue ir de ônibus em 12 horas. De Da Wai do mar até Bangkok. Puta, não é nada. É mais rápido do que ir até Koh Phangan ou as ilhas que tem no sul da Tailândia. Que são as ilhas que no momento rolam um turismo bastante problemático, né? Sim. Tem ilhas que estão sendo fechadas. Sim. Tem a praia, né? A praia de Koh Phi Phi, que é aquela famosa pelo filme do Leonardo DiCaprio, que chama a praia. Quando eu fui, tava fechada. Quer dizer, fechada. Eu não fui pra Koh Phi Phi agora, mas quando eu tava na Tailândia, eu sei que ela tava fechada. Ela ficou alguns meses fechada, agora já tá reaberta. Tem várias questões para estar fechado ali. É um excesso de turistas, uma incapacidade de lidar com a quantidade de lixo, de esgoto. Protetor solar matando os corais. Protetor solar e o combustível dos barcos e o barulho que os barcos fazem embaixo da água, matando a fauna marinha. Então, assim, é muito, 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 muito turista. E na incapacidade de controlar quantas pessoas entram e saem, cara, fica fechado durante um tempo para o lugar se recuperar. Ela ainda tinha como você ir lá, você conseguia entrar de barco, só que não podia descer na areia. Tá. Não podia tomar banho. Acho que o problema principal parecia ser o protetor solar matando os corais. Então não podia entrar na água. O turismo ainda estava aberto, você conseguia entrar na baía de barco, você conseguia ver o visual e sair. Essa coisa do excesso de turismo, enfim, eu queria chamar alguém para falar no podcast sobre isso especificamente, assim, alguém que saiba números e tal, porque eu acho uma questão super preocupante. Tem um documentário, chama Gringo Trails,
Eu não consegui encontrar o Gringo Trails pra piratear, então eu comprei um DVD, um disquinho mesmo. Na verdade não é DVD, é Blu-ray, mas enfim. E ele mostra a questão do turismo maléfico em alguns lugares, tipo na Bolívia, ali na região dos Salares, né? No sul da Tailândia e no Peru e outros lugares. E, em alguns casos é realmente chocante, assim. Se incomodava muito, porque perde a autenticidade, né? A gente que faz um turismo um pouco mais barato, mochileiro, a gente busca muito a autenticidade do lugar. Se é uma coisa totalmente fake, além de matar o lugar, perde um pouco da experiência válida de visitar aquele lugar, né? Sim. Por exemplo, o sul da Tailândia não existe muito cultura local mais. É bem raro você encontrar algum lugar que não viva do turismo. Então não tem muito... Tudo lá vive para o europeu, né? Então perde um pouco do interesse de você conhecer exatamente como que as pessoas vivem ali. Você falou que você foi pro Sri Lanka. O Sri Lanka me dá a impressão de ser incrível, assim. Sim. É uma ilhazinha bem pequena, né? Talvez menor do que o estado de São Paulo. Pra quem não sabe onde fica no mapa, tem aquela pontinha do triângulo ali embaixo da Índia. O Sri Lanka fica ali embaixo. Parece uma gota. Isso, exatamente. E é um país muito fácil de viajar. Por ser muito pequeno e ter uma estrutura relativamente boa de transporte público, barato, você consegue cruzar o país inteiro em 7 horas de ônibus por, sei lá, $3. Nossa! Uau! Então você não precisa se programar, sabe aquele turismo fácil que você não precisa comprar nada antes, você não precisa reservar nada. Você simplesmente acorda, vai para a estação de ônibus e de lá você consegue ir naquele dia, naquela manhã, você consegue ir dali para o próximo destino, baratíssimo, super fácil. E daí, nesse caso, por exemplo, você vai ficando hospedado aonde? Se você não planejou, você tipo ia encontrando onde dormir on the go, assim. Tinha vez que eu olhava no Booking, né? Uma cidade antes, então amanhã eu vou para tal lugar. Eu dava uma olhada lá no aplicativo e escolhia um lugar, ou reservava ou tentava ir direto. Se não era um final de semana, ou eu via que tinha muita cama disponível ainda, eu tentava ir direto, porque aí não tem a taxa do aplicativo. Claro. E aí, às vezes, dependendo do país, eles faziam um pouquinho mais barato se você não reservasse. Porque eles acabam ganhando a mesma coisa, né? Em outros países, tipo a África, a África não é um país. Tipo a Etiópia ou alguns países na África, tudo que estava no Booking era muito caro. Então a gente sempre buscava o que não estava em nenhum aplicativo. E Airbnb, você usou em algum momento? Só quando eu estava com mais gente. Tá. Mais de 3. Uma vez a gente recebeu uma visita de uma amiga, a gente estava viajando em 4. Aí eu peguei um Airbnb. Mas foi pouco, assim. Menos de 1% da viagem. Mas isso por quê? Não era o foco. Eu gosto muito de ficar em hostel. Quando eu tava sozinho, difícil valer a pena o Airbnb, né? E 13 meses da minha viagem foi sozinho. Então, não era uma coisa que não era o primeiro lugar que eu olhava. E o Booking tinha sempre a minha meta, que era pagar $5 na acomodação. Então eu acabava resolvendo sempre por lá. Certo. O Airbnb dificilmente você vai... E também tem aquela questão de muitas vezes você vai ter que comprar a sua própria comida, porque você tá ficando em residência, né? Sim. Então... Não, isso é uma coisa até que eu acho positiva. Não, é super legal, mas talvez não funcione nesse esquema. Sim, e sozinho é difícil valer a pena financeiramente. Lógico, é uma outra experiência, pode ser legal com uma viagem com esse foco. Uma viagem barata sozinho, é difícil você ficar em Airbnb e valer a pena. E já aconteceu de você, chegar num lugar e não ter onde dormir? Não. Aconteceu de eu não conseguir o preço que eu queria. Tá. Aí você tem que começar a subir a régua do gasto. Economiza ou se depois não, do dia seguinte. Baixar a qualidade. Você fala assim, esse lugar eu normalmente não ficaria, mas às 10 da noite... E qual foi o pior lugar que você dormiu? Na Índia teve lugares bem ruins. Cara, a Índia pode ser dura, né? E na Etiópia teve lugares bem ruins. No Sudão também. Teve uns lugares no Sudão que eu paguei $1 pra dormir, que eram assim para caminhoneiros que paravam na estrada indo pro Egito, que era muito básico, assim, um lugar bem chão de terra, cama, lençol meio duvidoso. Tá. Então, e por $1 também, né? Não dá para exigir muita coisa. Não. E aí, então, provavelmente foi na Índia e no Sudão e na Etiópia os piores lugares. Lógico, na Índia tem lugar bom também, né? Também fiquei em grandes hostels na Índia. Não, na Índia tem muito de tudo, né? Quando eu fui pra Índia, metade do tempo eu fiquei sozinha e metade eu fiquei numa press trip, então foram as duas coisas, né?
Mas o momento da press trip, que era visitar grandes hotéis, uns hotéis que, tipo, eu nem sabia que existiam os hotéis desse tipo, cara. Sei lá, o hotel que o Príncipe Charles fica quando ele vai pra Índia. Tem Eu já ouvi uma falar piscina que particular dentro do quarto. você quer ficar num lugar luxuoso por um preço médio, ainda é o lugar certo, né? Não sei se o preço médio... Honestamente, não sei do preço. Não sei se o preço médio, mas assim, luxo. Luxo. É. Mas com certeza mais barato do que ficar num lugar equivalente na Europa ou aqui no Brasil. Ou aqui no Brasil, claro, isso com certeza. Mas conta mais do Sri Lanka. Sri Lanka é um lugar que eu tenho uma curiosidade. Então, lá tem uma costa bastante bonita no sul, que dá pra você fazer passeios com baleia, ver baleia, golfinho. Também tem surf. E no meio do país tem uns safaris com um elefante. Lá também tem um elefante, o mesmo elefante que tem na Índia, né? O elefante asiático. Então tem alguns Que national pra quem não parks. sabe, o elefante asiático ele é menorzinho. Isso. O elefante, aquele grandão, é o elefante africano. Tem orelhas menores e tal. E tem alguns national parks que você consegue fazer passeios, tal, do interior do país. Tem umas montanhas. Então é um lugar bem tranquilo, assim. Não tem grandes atrações turísticas, mas tem o suficiente. Tem um pouco de natureza, praia, alguns templos bonitos, mas nada estupendo, assim como o Taj Mahal. Não, eles não têm um Taj Mahal, vamos dizer. Não tem um Cristo Redentor. Mas é um lugar super tranquilo de viajar, com uma comida boa. Não lembra muito a Índia. Então, pela proximidade, eu achei que ia ser igual à Índia, né? Mas fisicamente as pessoas são parecidas, mas a cultura de comida, assim, bem diferente, bastante diferente. Então, foi uma experiência bem legal. Deve parecer muito com os indianos do sul, né? Os indianos de Tamil Nadu, que tem a pele bem mais escura. Talvez. Eu conheci só Kerala, né? E Tá. conheci, acho que Bangalore é Tamil Nadu. Bangalore é do outro lado, do leste. É no meio, bem no meio. É bem no meio, Tá. embaixo. Mas eu não tenho certeza. Mas eu não conheci ali Chennai. É muito perto de Chennai, né? Tá. Tanto que o voo mais barato pro Sri Lanka é de Chennai. Não dá pra ir de barco? Não dá. Como não? É tão pertinho. Então, eu pesquisei isso, porque eu queria ir de barco. Mas foi cancelado há, sei lá, uma década, uma coisa assim. Tá. E deve ter alguma treta política ali entre os dois. Ou talvez seja algum problema geográfico ali que impeça o barco de rodar. Mas não tem. Isso é meio impressionante. E depois do Sri Lanka você foi pra onde? Eu voltei pra Índia, né? Tá. Aí eu fiz o norte da Índia e de lá fui pro Mianmar. A gente não falou da Palestina. Palestina. Palestina é um lugar que eu sou muito afim de ir e imagino que muitas pessoas são. Claro, tá muito no noticiário já faz um tempo. É difícil ir pra Palestina? Então, eu cruzei o que eles chamam... Eu não fui na faixa de Gaza, né? Na faixa de Gaza é difícil. Eu conversei lá com umas pessoas e falando que é possível, mas você precisa ter um motivo e tal. Precisa ter um motivo, no sentido de você precisa apresentar um motivo para conseguir o seu visto. E acho que o mais fácil é você ir pelo Egito, não por Israel. Porque tem alguns acordos ali que você vai pelo Egito. Mas ali na Cisjordânia, né, que o Israel chama de West Bank, que é colado na Jordânia, é bem tranquilo. Belém, né? Belém é super turístico. Você passa, nem tem checkpoint praticamente. Mas eu fui em uma outra cidade que chama Ramallah, que é talvez a principal cidade ali do West Bank. E lá é bem mais autêntica a Palestina, sabe? Não é tão parecida com a vida de Israel. Então foi uma experiência bem legal. A gente ficou 2 dias lá, comida maravilhosa. Mas tipo o quê? Aqueles doces árabes com amendoim e pistache, muito bom. Tinha o shawarma, né? E o hummus, que também tem em Israel, por 1/3 do preço. Você cruza assim, pega um ônibus 1 hora, tudo fica 1/3 do preço. Porque lá eles não têm o investimento em exército que Israel tem, né? Logo as coisas são mais baratas. Sim. E como é ser recebido na Palestina pelas pessoas? Foi muito bom. A gente gravou uns vídeos. O Davi, que viajava comigo, ele grava vídeos dançando, né? Todo país que ele vai, ele tem um projeto que ele tá tentando virar no Instagram, que é fazer vídeos dançando. E aí a gente começou a dançar com a JBL, assim, no meio da rua. Colocou a caixinha e começamos a dançar ali. E juntou um monte de gente, juntou policial assistindo, foi bem, tipo, no centro, assim, da cidade. Um monte de gente assistindo e sem entender o que estava acontecendo, e a gente chamava eles para dançar e eles não queriam, assim. Um ou outro topou, mas como tem muito machismo lá, né, os homens não queriam ir dançar, sabe? Eles estavam com muita vergonha dos outros homens. Enquanto estava meio vazio, um ou outro até foi.
A hora que começou a juntar gente, eles desistiram. Vergonha nos outros homens, né? Olha exato. que conceito. Qual que é o Instagram do Davi? É cabeça pra baixo. Cabeça pra baixo. Ponto pra ponto Tá, baixo. eu vou colocar vou localizar essa cena e colocar aqui na descrição pra vocês também. E como é atravessar da Palestina pra Israel e vice-versa? Então, eu cruzei no pior gate que eles chamam lá, que é aqueles que você tem que descer do ônibus e pegar uma fila que parece uma jaula, assim. Eles fazem um terrorismo. Mas comigo foi super tranquilo. Acho que eu peguei acho que era um domingo de manhã. A volta que é difícil, né? Quando você tá na Palestina, voltando pra Israel. Quando você tá em Israel indo pra Palestina, você passa do jeito que for. Você passa andando, é tranquilo. O caminho oposto, eles têm horários que é ruim. Tem muita gente fazendo esse caminho, né? Mas o meu foi super tranquilo. A gente tava no ônibus. Um ônibus de linha. Tem ônibus de linha, entre Jerusalém e Ramallah. E aí o guarda, né, uma pessoa do exército lá, 2 pessoas do exército entraram, checaram documentos de todos os palestinos para ver se eles realmente podiam estar ali, podiam cruzar, né? E da gente olhou o passaporte, ver se a gente tinha o carimbinho de Israel. Então foi bem tranquilo, assim, coisa de 15 minutos. Não foi estresse zero. Então a gente se surpreendeu, eu já estava preparado assim, o lugar parece meio aterrorizador, sabe? Tem um muro, aquelas torres com só as janelinhas, umas metralhadoras, um monte de gente do exército, mas o procedimento foi rápido e sem grandes problemas para mim, e para quem tava naquele ônibus eu também vi que foi fácil. Sim. E o Egito? Então, aí depois a gente foi pra Jordânia, né? Conhecemos a Jordânia ali, Petra, muito bonito. Então, Petra é cidades escavadas na pedra, Isso. né? E super turístico. Super. Sim, tem muita gente que vai lá para fazer um dia. Tanto que a Jordânia tem um visto especial de um dia, que custa super caro, que eles não querem que as pessoas vão lá só para visitar Petra e voltar para Israel. E aí eles cobram tipo $100 e tantos para você, se você for ficar um dia, custa muito mais caro. Entendi, tá. Para incentivar que as pessoas fiquem a mais. Para que as pessoas realmente conheçam a Jordânia, não façam um bate-volta em Petra. Então, e assim, além de Petra, o que tem para ver na Jordânia? Então, tem o Mar Vermelho, né? Tá. Tem um deserto que chama Wadi Rum, que é bem bonito, assim. Tem umas formações rochosas interessantes, umas paredes gigantes. E tem Oman, né? Que tem algumas ruínas romanas que eu não fui. Mas eu sei que era bem ao norte do país, é perto de Jerusalém, assim, na mesma linha de Jerusalém. Eu cruzei a fronteira com a Jordânia no sul de Israel. Então, por isso eu não voltei até lá ao norte para visitar Oman. Mas eu sei que tem, além de Petra, o Wadi Rum e o Mar Vermelho, que é um lugar muito bom para fazer mergulho, né? Tanto do lado do Egito quanto do lado da Jordânia. É um dos lugares mais bonitos de coral no mundo para se mergulhar. Tá. E da Jordânia? Aí eu cruzei a Península do Sinai ali. Tá. Na verdade eu peguei um barco, porque peguei um barco direto da Jordânia para o Egito. Eu não passei de volta em Israel. E um barco super caro, $75 para 2-3 horas de barco, assim. Caramba. E eles cobram porque todo mundo prefere fazer isso do que passar por Israel. Passar por Israel, você precisa entrar em Israel, tirar o visto da Jordânia e cruzar por terra. É super complicado. Ali você já consegue tirar o visto no próprio barco. Entendi. E aí cheguei no Egito, né? Na Península do Sinai ali tem um lugar que chama Dahab, que é incrível, tem bastante lugar para mergulhar. É um lugar bem tranquilo, backpacker, assim, bem barato. E a gente ficou lá uns 4 dias lá, eu fiz mergulho, né? Eu tirei durante a viagem, o certificado para fazer mergulho, que eu fiz algumas vezes. E aí lá foi a última vez que eu mergulhei. Coisa de €20 você faz um mergulho no Mar Vermelho, que é incrível, assim, muito bonito. E aí de lá a gente foi pro Egito, pra Cairo. E é um lugar que eu morro de vontade de visitar, cara. Bem caótico, o lugar mais barulhento da viagem, acho que foi. Buzina, assim, sem parar. Um caos no trânsito. Comida muito boa. A gente comeu muito bem lá, a gente ficou uns 5 dias lá. Mas conhecemos as pirâmides, né? Tinha uma amiga lá. E a gente fez uma balada no Nilo. Eles têm uns barcos que eles chamam de feluca, que você aluga por tempo, assim, pra dar um passeio no Nilo. Então a gente ficou mais ou menos 1 hora passeando no Nilo. Assim, você leva a sua bebida no barco, ele coloca a sua música e você fica passeando no Nilo e fazendo festa. E aí isso foi uma experiência bem local, assim, também, porque os locais que fazem esse tipo de festa.
Tem uns cruzeiros do Nilo também, Tem, né? é mais ao sul, entre Tá. Assuan e Luxor, mas Tá. é bem caro. Que daí dá pra ver as pirâmides. Não, é mais ao sul. Tá. É tipo umas 10 horas de ônibus, você chega em Luxor. E de lá você pode pegar um barco pra Assuan, que é ainda mais ao sul. Eu não conheço Mas em Luxor Cairo. tem alguma coisa também. Luxor tem... Tem outros templos. Outros templos, tá. Diferente, não são pirâmides, mas são templos bem imponentes, assim, na minha opinião, mais bonitos do que as pirâmides. Tá. Não tão grandes, mas mais bonitos. E em Assuan a mesma coisa, que a Assuan é quase no Sudão. Tá. Aí de Assuan todo mundo volta, quase todo mundo, né? Volta pra Cairo pra seguir viagem pra outro lugar. A gente cruzou a fronteira ali em Assuan pro Sudão. E escuta, você já tem próxima viagem programada? Eu sei que você chegou Não. faz um mês, mas... Cheguei faz um mês, tô aproveitando e agora procurando emprego de volta na minha... Ah, bem-vindo! A realidade do Brasil. Hoje eu fiz uma entrevista, por sinal. Ô, torcer, hein? Parabéns. Pra juntar dinheiro pra fazer uma outra viagem. É, isso aí. Agora, meu objetivo é trabalhar agora 4 anos, 5 anos. Eu sou de Jundiaí, né? Interior de São Paulo. Alguma coisa por lá. E quem sabe daqui a um tempo começar a focar em outro projeto. E você iria pra onde? Então, Você tem agora eu já ideia tenho 30. Se eu for viajar de novo vai ser com 35. Eu acho que eu não teria o pique de fazer uma viagem tão frenética como essa mais. Eu já tava bem cansado no final agora. Eu acho que eu faria alguma coisa com carro aqui na América do Sul. Tipo, Ushuaia até o Alasca. Pô, mas isso é cansativa peça, Sim, cara. mas com um trailer, assim, com Sim. uma van preparada, você tem uma casa, né? Então você consegue simplesmente parar e ficar descansando por bastante tempo. Isso também é uma viagem pra fazer 1 ano e meio. Um né? ano, acho que dá. Um ano. Um ano acho que dá. A Transamericana, a rodovia que pega todas as Américas. Isso, vai você ser só tem que sair do. Equador. Você só sai do continente ali no Panamá, onde Isso. tem a falha de Dorian, você tem que. Isso. Darien, né? Não sei, alguma coisa assim. É, Darien Gap, acho que é um trecho de 150 quilômetros que você não Você atravessa pega de carro. tem do Equador até na cidade do Panamá, Tá. ou então da Colômbia até a cidade de Panamá. Da cidade de Panamá. A América do Sul tá muito em alta, cara, no Sim. turismo mundial, assim. E tem muita coisa legal a fazer. Pra Patagônia você já foi, né? Já fui. Patagônia é demais. Muito bom. Circuito W Eu fiz o trekking agora nos Himalaias, né? E eu já tinha feito o Circuito W em Torres del Paine, no Chile, né? E eu digo que os dois são lindos, assim. O visual os dois são incríveis. Não dá pra dizer qual é mais bonito do que o quê. Eu não conheço o Nepal, mas Torres del Paine... Cara, talvez seja o lugar mais bonito que eu já fui. Ali é bonito muito demais. bonito. E tá do lado e tem muito pouco turismo brasileiro, né? Mas deixa assim. Apesar que ali é um turismo muito bem organizado também, sim, né? eles não limitam o número de entradas no parque, é bem controlado. Eu disse deixa assim, não é uma coisa contra os nossos conterrâneos brasileiros, tá? É que, tipo, pra não vir acontecer o que aconteceu na Tailândia, ou o que acontece em algumas partes do Brasil também. Buenos Aires, que tá lotado de brasileiro. Não tanto mais. Ah, não? Eu trabalhei num hostel lá em 2013 e 90% dos hóspedes eram mas brasileiros. naquela época que o real tava muito valorizado, a gente tava viajando horrores, cara. Sim. De lá pra cá a coisa mudou muito. Os argentinos que estão vindo pra cá. E isso que você falou de trabalhar em hostel, e tem um pouco a ver com as coisas que eu tava perguntando pra você ali no começo também, você tinha trabalhado, não sei o quê. É que vai ter uma convidada do podcast agora em março, que ela fez uma volta ao mundo também ao longo de 2 anos, mas trabalhando. Tipo, pra ter dinheiro pra, tipo, passar um tempo trabalhando no hostel e pra contar essa experiência também. Tem vários sites que facilitam isso já, o Worldpackers. Tem bastante infraestrutura que os hotéis, os hostels disponibilizam as vagas e as pessoas que estão viajando procuram. Então, direto nos hostels eu encontrava turistas que estavam trabalhando temporariamente. Aconteceu, só não foi uma opção da minha viagem fazer isso. E você fez seguro viagem? Fiz. Qual Fiz que você fez? World Nomads. Tá. Recomendo sempre pra todo mundo. Não, eu acho que é uma dica básica, cara. Faz seguro viagens. R$1.000 a cada 6 meses. Sim, se você não precisar usar, ótimo. Se você precisar usar, você vai gostar de ter feito. Eu precisei usar em Israel. Por quê? O que você teve? Tive infecção de urina. Tá. E acho que só eu gastei R$3.000 de seguro viagem, né? 3 vezes eu fiz. R$3.000 seguro viagem ao longo de 16 meses. Sim, R$1.000 a cada 6 meses. Sim. É mais ou menos esse o preço, 900 e tanto. E só a visita que eu fiz no hospital de Israel se pagou. Claro. Porque Israel é um país absurdamente caro. E eu fui muito bem tratado. Tipo, fizeram todos os exames.
Fiquei lá, tomei injeção de antibiótico e só minha visita lá, tenho quase certeza que teria dado R$ 2.800. E você ficou doente na Índia também? Fiquei, tive 2 infecções intestinais Tá. na Índia. Mas comendo o quê? Comida de rua? Não dá na pra primeira saber. vez foi na primeira semana da Índia. Tá. Na Índia, a primeira semana... É uma adaptação ali. E depois foi porque eu deixei minha resistência cair. Na Índia e na viagem em geral, você precisa ficar muito preocupado com a resistência do corpo. Então, se você acelera muito, dorme mal, toma pouca água, a resistência começa... Toma muito sol. Isso, a resistência começa a cair e aí é facinho, porque você tá comendo em restaurantes, às vezes, duvidosos com muita frequência. Então, eu sempre notava isso. E na Índia eu vacilei, fiquei 2 noites seguidas dormindo mal, e aí caiu minha resistência e a Índia não perdoa, né? Aí... O problema mais grave foi a febre. Eu fiquei 5 dias com febre e aí eu não sabia o que era. E aí eu liguei pra World Nomads. Agora tem até o WhatsApp, você não precisa nem ligar. Olá, galera. Patrocina a gente, World Nomads. Você manda o WhatsApp, aí eles precisam da localização, você manda a localização do WhatsApp e já arranja um médico. Eles cuidam de você. Às vezes ele manda um médico no próprio lugar. Eu fiquei doente na Índia, em Kochi, e eu estava hospedada num hotel que era na rua do hospital de Kochi. Mas eu tinha só mais 24 horas na Índia antes de vir para São Paulo. E eu entrei no hospital, te juro, cara. Eu entrei no hospital, eu olhei o hospital, falei, mano, eu vou deixar pra cuidar disso aqui em São Paulo, cara. Eu fui no hospital muito bom. Eu fui no hospital em Jaipur. Tá. Primeira vez eu me automediquei com os remédios que eu levei aqui indicados. Não, eu tenho certeza que tem um bom hospital em Kochi. Mas Uhum. é uma grande cidade, Sim. não é um vilarejo. Mas ali onde eu tava, não. Mas continua, desculpa. Eu fui em Jaipur numa clínica bem pequenininha, o médico falava inglês, eles me deram todos os remédios, eu não precisei gastar R$1. Voltei. Só gastei o tuk-tuk de ida e volta. Eu acabei sendo atendida por um médico do hotel. Tipo, eles chamaram um médico pra ir no hotel me ver. Ficou uma enfermeira junto com o médico, dentro do quarto junto comigo, pra ele não ficar sozinho comigo, porque tem essas coisas. E ele me receitou umas pomadas e um antialérgico, mas tudo meio de Ayurveda, assim. Sim. Porque no Kerala tem essa cultura do Ayurveda muito forte. De lá que a medicina a Veda vem, né? E não fez a menor diferença, cara. Eu tive um negócio de pele. E então eu cheguei no Brasil, eu tava tipo com o rosto grande, assim, toda coçando. Foi uma viagem de merda, foi muito ruim. Você emagreceu na Índia? Você ficou pouco tempo, né? E eu fiquei 1 mês. Eu não emagreci, não. Eu dei uma boa engordada. Eu perdi mas... 15 quilos na Índia. É mesmo? Então, mas eu não tive problema intestinal. Então, mas eu perdi mais pelo tipo da comida e a Tá. repetição da comida do que só Mas você pela ficou o quê? doença. 72 dias. Aí na verdade eu perdi esses 15 quilos somados, Nepal e Índia. No Nos Nepal que trekking você também. fez trekking pra caramba, tá explicado. Eu, cara, boa parte da minha viagem pra Índia foi dedicada a comer, porque eu piro em comida É muito indiana. boa. E aquele monte de comida com coco, aquele arroz, O que me tudo aquilo cansava deu era a uma olhada. repetição, porque era todo dia a mesma coisa, aquele Sim. thali, né? Que era a mistura de um pouquinho de cada. O Itália é o que vem na folha de bananeira, que tem um monte de coisinhas. Isso. E ele tem na Índia inteira, só que no norte da Índia não é na folha de bananeira, no pratinho de metal. Puta, eu adoro isso aí, meu. Eu poderia comer isso todo dia, sem Então, brincadeira. eu achava ótimo. Até que depois, durante a viagem, eu ia em restaurante indiano pra comer uma vez, assim, no mês. Sim. Mas 70 dias seguidos, no final da Índia, eu já tava assim, pelo amor de Deus, me dá outra comida aqui, me dá um macarrão. Aquela coisa do brasileiro, né? Tipo, saudade do arroz. O que foi a primeira coisa que você comeu quando você voltou pro Brasil? Olha, eu não tava comendo carne, né? Antes de ir, né? Então eu voltei com aquela vontade. Aí durante a viagem, desde que eu parei de comer carne, sempre falei, quando eu for viajar, vou comer de tudo, porque faz parte de vivenciar a cultura. Aí agora eu voltei, eu tô aproveitando, eu ainda tô comendo carne. Aí Sim, a primeira coisa foi comendo comer um churrasco. Que eu não comia desde 2012. Caramba, tá. Então, Desde 2012, quando você foi pra Patagônia, você não comeu carne? Lá é difícil passar sem na carne. viagem eu sempre como. Ah, tá, Em entendi. qualquer viagem eu como. Essa é eu trato comigo mesmo. Então, É, mas eu acho que é um bom combinado pra fazer consigo mesmo. Tipo, enquanto você tá viajando, você come o que tem pra comer. sim, e é mais barato, mais fácil e ainda você vivencia a cultura local. Claro. Então, eu acho que você tá perdendo dinheiro, tempo e experiência se você não come carne viajando. Aqui na rotina, comendo sempre nos mesmos restaurantes ou comendo em casa, é muito mais fácil, na minha opinião, se adaptar pra parar de comer. Sim. E a gente optar por não comprar aquelas carne que vem em bandeja no supermercado, ótimo, você tá Sim. fazendo bem pra você e pro meio ambiente também. Sim, Mas durante a viagem é uma outra situação. sim, sim. E diz uma coisa, indica uma música, alguma coisa que você escutou
na viagem? Então, eu vou indicar uma banda de Goiânia, que na minha opinião não tem o reconhecimento que merece, mas apesar de ser relativamente conhecida, que chama Bugarins. O Bugarins não tem o reconhecimento merecido, você acha? Eu acho que não. Uma das minhas bandas que eu mais gosto. O Raul tá ali dentro concordando, falando que também não tem. Poxa. Então, e aí eles não falam sobre viagem no tema deles, mas a música deles é uma grande viagem, né? Eu assisti um show do Bugarins agora em agosto, em Presidente Prudente. Eles são mais reconhecidos nos Estados Unidos do que no Brasil. A banda é muito boa, cara. Então tá Fica bom, a minha Bugarins, indicação mas pra todo mundo. quer indicar alguma ou posso escolher uma do Bugarins? Uma música que chama Foi Mal. É isso, Daniel, muito obrigada. Eu que agradeço. O Daniel também me trouxe um pacote de café da Etiópia, que eu tinha pedido de presente pra ele quando ele tava viajando. E fica aí a sugestão pro futuros convidados, se quiserem me trazer pacotinhos de café de presente no estúdio. Sempre bem-vindo, pode trazer. Eles duram dias em casa, então muito rápido. Obrigado pelo convite, é um prazer sair de ser ouvinte, né? Pra vir aqui participar do podcast. E deixa eu só dar mais um toque, que é o seguinte, enquanto você estava viajando, eu vi que você fez várias vezes ali no Instagram, no Stories, das pessoas mandarem pergunta pra responder, não sei o quê. E isso é uma coisa que você vai continuar fazendo? Posso fazer agora, se o pessoal me aparecer nas minhas redes sociais, mas eu não tô viajando agora, eu posso reativar, fazer um desse aí. Mas eu tô falando porque assim, esse tema Volta ao Mundo é uma coisa que é sempre legal de falar, porque é uma viagem difícil de planejar. Sim. O plano parece muito ambicioso, tipo, cara, por onde eu começo? E tem gente que tem muita dúvida básica, assim, como que eu faço com os vistos, ou como que eu faço com o dinheiro, que é coisa que pra mim ou pra quem já tá viajando há bastante tempo é bem óbvio. Mas eu entendo que quem está planejando viajar daqui 3 anos, começando a juntar dinheiro, é uma coisa bem misteriosa, assim. Então eu entendo que tem gente que não sabe o básico. Então é bom pedir ajuda, se não for para mim, de outros viajantes que estão fazendo isso, que abrem perguntas, para saber o básico e daí começar a planejar financeiramente e depois setar uma data. Maravilha, então em caso de dúvidas pode escrever pro Daniel, que ele pode agora escrever. Ele está em casa em Jundiaí e ele pode responder vocês. @DC Mariotti com 2 T's. Obrigada, Daniel, obrigada, Raul. E a gente vai ficando por aqui. Gente, muito obrigada. Lembrando que dá para ouvir o Mas Você Vai Sozinha no Spotify e em todas as principais redes. E se você está curtindo acompanhar o programa, me manda um salve no Instagram ou no Twitter, @GaiaPassarelli. E lembra de recomendar para os coleguinhas, recomendar para os amiguinhos. Essa temporada vai estar chegando ao fim logo mais. Temporada que vem vai ser dedicada a São Paulo. Então eu estou aceitando sugestões de temas, coisas que vocês queiram saber. Tá bem? Esse episódio foi gravado em fevereiro aqui no Inova Brab, tá? Em São Paulo. A gente volta semana.